Olá, seja muito bem-vinda. Olá, Bia. Gosta, né? Peraí. Assim. Meu Deus, peraí, que loucura. Peraí. Agora você está de ponta cabeça. Que horror, peraí. Assim também não. Gente, peraí, quer me tirar e eu entrar de novo? Deixa eu me arranjar aqui. Você prefere, Bia? Não, peraí. Acho que dá, fica à vontade. Vai Peraí, se vamos lá. ajeitando. Vai Cadê se a prática, ajeitando. né? Vai se ajeitando que eu vou falando aqui. Vou fazer uma introdução, Bia. Vai. Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Mariana Wexler. Eu sou budista há mais de 34 anos. Eu sou mãe de 3 filhos, das gêmeas da Ana e da Lara e do Gael. E há mais de 15 anos, está dando certo, Bia? Há mais de 15 anos, eu estudo sobre o comportamento, o cérebro humano e eu sou especialista em relações parentais. E no meu trabalho, meu foco, eu procuro mostrar para as mulheres que eu trabalho como lidar com as relações. A Vera caindo. As relações, a relação com a criança e mostrar que tudo parte da gente, né? Que antes da gente querer consertar a criança, achar que ela que precisa modificar, mudar alguma coisa, é necessário a gente olhar para nós mesmos, procurar entender as nossas palavras, os nossos pensamentos e as nossas ações. E hoje eu vou conversar com a Bia Antoni. Ela tá aqui se ajeitando. A Bia tem 39. Eu tô penando agora para arrumar um jeito de apoiar. Alguém me ajuda, uma dica. Que eu consegui a posição certa, mas o negócio escorrega. Vamos ver. Tá escorregando? É, porque eu apoio aqui e ele não fica. Porque o meu suporte só deixa naquela outra posição. Vamos ver. Que loucura, gente. O de ladinho. Ô, E aí? Bia, você tem 39. Ó, acho que ficou, hein? Ficou? Acho que ficou. Acho que vai dar certo. Acho que vai dar certo. Muito obrigada, Bia. Obrigada. Eu tô tão feliz de bater esse papo com você. Acho que a gente vai ter muitas coisas interessantes aqui para trocar. E a sua experiência de toda a sua vida. Você, né, 39 anos, eu também tenho 39 anos. Ah, que Mas ótimo. Brasiliense, né? Mas já morou em um tanto de lugares. Aí você me contou, morou em Manaus, em Oxford, em Paris, em Milão, em Ibiza, em Málaga, né? Um tanto de lugares. Com as crianças, você morou aonde? Como Bom, mãe? Manaus eu tinha 9 anos, eu era criança. Depois, assim, jovem, 20 e poucos, que eu fui para Paris, essa passagem pela Europa foi nos meus 20 e poucos. E eu engravidei da Sofia lá, minha mais velha, que tá com 13 hoje. Certo. E aí, depois voltei para o Brasil, tive meus outros 3 filhos aqui. E essa última viagem foi para Málaga, que a gente morou um ano lá na Espanha, no início da pandemia, 2019. Essa foi a última. Então, foi a única que eu vivi assim mesmo, com os 4 fora do país, foi em 2019. Antes era Foi uma eu solo. experiência... Foi diferente? Como é que foi morar assim, fora com as crianças? Foi muito bom. A gente estava já com vontade, meu marido estava num sabático, e a gente achou uma oportunidade boa de ficar para as crianças, né? Assim, 100% voltada para elas, para os cuidados delas e com presença, assim, da gente ver isso, que nessa loucura de vida com 4, né? A gente, acho que todas as mães sempre estão, né? Mas se sentindo em falta, com pouca presença, com pouco tempo, né? Acho que isso faz parte da experiência de ser mãe. E aí
nesse sabático que ele teve, eu falei, nossa, essa é a grande oportunidade da gente ficar com as crianças, né? 4 anos, nenhum dos dois, a gente não trabalhar e a gente viver isso. E foi maravilhoso, foi muito bom. Foi, claro, cansativo, uma loucura, assim, de estar nós 6 pela primeira vez, né? A gente, num lugar de muito privilégio, sempre teve muito apoio, uma rede de apoio muito grande. E lá a gente não tinha nada nem ninguém, né? Então era nós por nós. Ainda mais que foi no ano da pandemia. E a gente chegou lá, ficamos 3 meses. Eu achei que a gente ia fazer muitas viagens. 3 meses depois, deu lockdown. Então, desse um ano que a gente passou, uns bons meses foram trancados dentro de casa, com os 4. Mas mesmo assim, a experiência que ficou foi muito boa para todos nós. Até as mais velhas que não queriam ir de jeito nenhum, a de 13 principalmente. Até hoje ela fala, quando que a gente vai voltar? Será que a gente vai morar de novo em Málaga? Eu sinto saudades desse tempo. A gente morar fora, eu moro na Suíça, né? E morar fora tem todos os lugares, né? Tem seus prós e contras. Mas eu vejo que a diferença de morar fora e a gente não ter essa rede de apoio, até não ter os familiares, é o quanto que a gente se aproxima dos nossos filhos, né? A gente se aproxima realmente, porque a vida no Brasil acaba sendo, né, num outro dinamismo, uma outra dinâmica. E fora parece que você puxa um pouco o freio de mão em alguns aspectos e consegue olhar, né? Você tem mais, tudo leva a gente. Você teve essa percepção disso? Porque você morou e depois muito, você muito. voltou. Você voltou, né? Sim, voltei depois mãe de 4, né? Assim, eu vivi um tempo ainda com as pequenas. Não, com a Sofia não, né? Logo que ela nasceu. Eu vim para ela nascer aqui, na verdade. Então, assim, de viver na Europa com criança foi essa experiência que eu tive. Mas, de fato, não só acho por essa nossa escolha, né? De estar ali presente, de estar cuidando deles, de estar cozinhando para eles, de estar, né, educando. Mas, de fato, é uma dinâmica. Claro que era, né, um lockdown, pandemia, um contexto muito único e específico que a gente experimentou. Mas, ainda assim, essa proximidade foi muito impactante, né? E eu fico me perguntando o que é, né? Claro que é isso, tem menos intermediário. Aqui eu tenho a Fafá maravilhosa, que é o babá das crianças há muito tempo. E que, claro, né? Então, muitos momentos elas não estão comigo, elas estão com a Fafá. Muitos momentos também a gente conta com avós, com tio-avô, com primos, quando a gente quer sair, quando a gente vai fazer alguma coisa. Então, assim, tem outras pessoas para as crianças se relacionarem. Eu acho que isso, né, que aproximou muito. E que é bom, mas é ruim também, né? De ser a principal relação, mas de talvez as únicas, né? Relacionamento, assim, de adulto com adulto dessas crianças, né? Eu acho que aí na Europa, se não se faz uma rede de apoio, acaba sendo isso, né? Fica muito centralizado nos pais ou só na mãe. E isso, de fato, aproxima muito, que é muito bom, né? Cria uma intimidade, uma conexão incrível. Mas também eu acho que diminui essa riqueza das relações, né? De muitas relações, de faixas etárias diferentes, em classes sociais diferentes, em coisas assim. Sim, tudo a gente tem os dois lados, né? Exato. Mas eu vi, olhando, né, as suas histórias, e teve uma história que me chamou muita atenção e que tem muito a ver com as coisas que eu falo, com você olhar para dentro, que você, numa ocasião, conta a história de que seu pai, né, sempre surfou. E parece que é algo recente que você aprendeu a surfar há pouco tempo e que era um sonho, é isso? Conta como é que Sim. isso aconteceu, porque isso é muito interessante para as mulheres na maternidade, essa questão do sonho. Sim, de fato. Foi uma coisa doida, assim, porque era um sonho que estava muito encoberto, sabe, assim, por muitas camadas culturais, assim, eu acho que eu posso dizer, porque era um grande sonho que eu nunca ousei verbalizar nem para mim mesma, sabe? Mas eu percebi, assim, que
durante o tempo eu me interessava muito pro surf, sei lá, eu viajei, eu gosto muito de viajar, né? Então, sei lá, em Bali, quando a gente estava em Bali de lua de mel, eu passei numa praia cheia de surfista, não era interesse, por exemplo, do meu marido, e eu fiquei, não, vamos parar, vamos ver, vamos. E aí ele, ai, nossa, você quer ver o surfista? Eu falei, não, não é sobre isso, não é sobre isso. Então, muito tempo eu tive que lidar com esse negócio de até me questionar se o meu interesse no surf era o surfista. Olha que loucura, né? E sempre dizendo para mim que não, não, não. Mas eu não me permitia nem pensar em surfar. Nem pensar em surfar. Era uma coisa muito estranha. E esse ano, eu acho que os 40, né? Essa proximidade com os 40, eu tô achando muito maravilhoso. Porque tá me empurrando muito com esse negócio assim, gente, não tô ficando mais jovem, não tô ganhando tempo, sabe, assim. Então, a hora é agora, assim, de fazer o que eu não fiz até hoje. O meu caçula tá com 5 também, então, né, já depende muito menos, já ainda mais de 4, né, ele já se vira, ele fica super bem. Então foi um ano que eu decidi, assim, meter as caras, perder a vergonha, os medos, assim, decidi enfrentar meus medos. Então, desde, assim, medo de altura e me jogar no arborismo com as crianças, não num enorme, mas, assim, que para mim, que tenho muito medo de altura, foi muito difícil. E perceber isso. O que mais que eu tenho medo? Comecei a olhar para isso. O que eu gostaria de fazer e que o medo tá me impedindo de fazer? E aí apareceu a magia do algoritmo, né? Apareceu para mim o Clube Surf Nelas, que é no Instagram. E aí a Valéria, que é quem fundou, falando justamente disso, né? É voltado para mulheres. Então, falando muito dessa questão do medo das mulheres, a maioria das mulheres que estavam no clube sempre sonharam com isso. E aí, quando eu escutei isso, tipo, aquilo vestir, sabe? Assim, aquela fala era minha lá num lugar muito escondido. E eu falei, gente, é isso. E aí fiz essa ligação, né, que eu escrevi nesse post de falar que loucura que, né, meu pai foi surfista há muitos anos, isso era falado dentro da minha casa, mas eu nasci em Brasília, então meu pai já não surfava mais porque, né, não tinha praia e ele tinha poucas oportunidades de ir pra praia. Então era sempre umas histórias assim de memória, histórias do passado que ele contava e eu achava aquilo o máximo. E as minhas filhas nasceram, né, a Sofia e a Alice, eu botei elas numa aula de surf, sei lá, quando elas tinham 5 anos, eu acho, em Pipa, elas gostaram, mas não quiseram mais, e eu deixei. E aí, quando o João nasceu, que é o meu que hoje está de 5, a primeira coisa que eu falei pro meu pai foi: você vai ensinar ele a surfar, né? Olha isso. E não me dei conta ainda aquele sonho era meu, sabe? Que aquilo era uma projeção. E meu pai falou, claro, mas tá cedo, calma, o menino acabou de nascer. E eu fiquei falando, gente, que loucura, realmente. E aí, isso, depois eu falei, gente, eu já pensando no João, o padrinho dele, que é o querido melhor amigo, é surfista, e eu já, tipo, Beto, olha, vai, pensando no João, sempre projetando no João. E aí até que me apropriei desse sonho. Falei, não, calma, esse sonho é meu, isso é meu, não vou projetar ele nas crianças e eu vou me preparar. E aí do Clube Surf Nelas foi isso, porque eles fazem uns treinos. A yoga é voltada para o surf, para os movimentos do surf, para a musculatura do surf. Tem vários treinos que a gente chama de surf treinos também, voltado para assim, remada, para você ter, né, costas, braços fortes, aguentar, para ter um quadril que aguente os movimentos. Então eu comecei antes a fazer os treinos para me sentir segura, forte, para sentir que eu era capaz, construir essa confiança no meu corpo, até que em janeiro desse ano eu fui atrás de um professor, marquei as aulas e fiz, e foi assim uma explosão de endorfina, de superação, de felicidade, de orgulho, de várias coisas. Muito bom. Nossa, eu imagino. Imagine quando você tá lá treinando, surfando, você sente tudo isso. E olha, você falou coisas muito importantes, porque assim, as crianças, quando a criança é pequena, o que a gente incentiva é que eles sonhem, né? Eles sonham. Você fala, criança, a gente vive lá na nossa conversa fazendo com que eles tenham sonhos, com que eles imaginem o que eles possam ser. E a gente vai adultizando e vai se distanciando disso, né? Desses sonhos. E a maternidade parece que pega esse nosso sonho, amassa e joga lá no canto, né? Você teve essa impressão? Porque isso eu Muito.
de muitas mulheres. É assim, quem sou eu? O que que eu gosto? O que eu posso? O que eu me permito? E a gente passa tantos anos se doando para as crianças, né? Que precisa, é necessário mesmo para o desenvolvimento da criança. E a gente esquece completamente. E aí até é de se olhar, né, Bia? Então você só Sim, foi perceber. Será que você tá me ouvindo? tô, Voltou? tô te ouvindo bem. Tá bom. Que apareceu carregando. E a gente entra num ritmo que a gente não se dá conta e nem se permite olhar para isso. Então, esse seu processo, ele até começou antes, né? Ele começou, assim, realmente foi um processo, porque quando você começou a ventilar a ideia na cabeça, aí você conseguia identificar essa ideia é minha ou não é, é do meu filho ou é minha, é um sonho meu, poxa, é meu. E agora, será que eu posso, né? Eu me permito isso? Agora eu vou atrás, eu tenho tempo? Porque essa é outra questão, né? Tem tempo para isso? Eu consigo, às vezes você até não consegue arrumar, porque é uma sabotagem, né? Você É, é, nem arruma tempo. E o é. quanto que isso é valioso, porque certamente essa endorfina, esse reconhecimento, essa sensação, quando você lida com as crianças no dia a dia, no seu dia, aquilo, você vira outra mulher. E é. Muito. Me mudou muito, muito, muito esse ano, assim. E são umas camadas sutis, né? Que até é difícil de eu dizer para você aqui agora o que que mudou. Mas muda nesse lugar de autoestima mesmo, né? Claro que minha autoestima não vai ser ancorada nisso, mas de algum Sim, jeito o reconhecimento de que eu sou capaz de fazer o que eu quiser, de realizar qualquer sonho se eu me preparar para isso, por exemplo, né? Eu fui me preparar, falei, não vou igual uma louca me jogar lá em cima de uma prancha, porque não vai dar certo, eu vou me frustrar e vai ser um sonho, né? Frustrado. Falei, então eu vou me preparar para realizar, já que esse é um sonho, um grande sonho que estava encoberto, eu vou me preparar para viver esse sonho. E aí comecei a fazer, né, essa preparação física. E e aí essa sensação, bom, de se sentir mais forte, né, de se sentir preparada, de chegar lá, de conseguir ficar em pé na prancha, a sensação do drop, todas essas questões assim, gera uma autoconfiança e esse lugar de poder mesmo, que eu acho que também é uma questão importante para nós mulheres e mães, né? Eu acho que não só super. desse nosso lugar de quanto a gente se prioriza, que sim, isso é muito, muito importante, né? A gente conseguir se priorizar, se pôr em primeiro lugar, apesar da culpa, né? Uhum. Eu acho que esse lugar da gente de autoconfiança, de autoestima, de exercitar isso, construir, isso, na verdade, é a melhor coisa que a gente pode fazer pelos nossos filhos, né? Sim, sim. E eu tô lembrando que às vezes a gente nem precisa ser um sonho. Você fala assim, ah, eu não tenho nenhum sonho assim que eu me consiga, né, conectar. Mas, às vezes é só um desejo, às vezes é só deixa eu testar. E quando nós chegamos aqui, tem 5 anos que a gente mora na Suíça. Eu queria Onde você aprender mora? próximo a Zurique. Então, Aí eu queria aprender a andar de patins no gelo. Esquiar eu tenho medo, Bia, eu tenho medo de esquiar. Ainda tenho, porque morro de ainda medo, tem. que eu tenho medo de altura, mas eu adoro ao mesmo tempo. Viver essa coisa de viver o medo, né? E ter prazer ao mesmo tempo é um paradoxo que vale Sim, a pena ser vivido, né? super. Eu tenho medo de velocidade, mas sabe qual é o meu maior medo? De eu me ferir. E aí, quem cuida dessas crianças? Olha só. Olha, você vai direto nas crianças, não é de você se machucar. É, Tem assim, muita mulher, né? Eu não pensava muito nisso. Eu tenho sim, espírito se eu aventureiro. Se eu pensar nisso, eu vou morrer antes da morte. Fala, gente, se eu quebrar aqui minha perna, como é que eu vou ficar aqui com essas crianças? E eu com a perna quebrada, eu não posso me quebrar. Eu fico pensando isso. Mas então, eu quis ir num passo a menos, que era patinar só patinar no gelo. E também foi um processo, porque eu entrei eu me inscrevi numa aula para eu conseguir fazer direito. E aí, assim, será que eu
posso me inscrever nessa aula? Que não seja para o meu autodesenvolvimento intelectual, não seja um idioma, não seja para minha profissão, é só um lazer. Será que eu posso? E quando eu me inscrevi e comecei a aula, foi uma sensação tão deliciosa. E as crianças eram pequenas, elas ainda. O meu garotinho tinha 2 anos e as meninas tinham 4. Então, essa sensação de que, olha, que eu estou fazendo uma coisa para mim, é libertador, é excelente. Eu acho que todo mundo precisa disso. Mas antes a gente fica falando. Será que eu posso? E esse tempo? Com quem que eles vão ficar? Mas e esse dinheiro? Né? Será que eu não tenho que fazer pagar uma outra coisa? É muito difícil, né? A gente questiona muita coisa, né? E parece que a gente tem que ticar todas as coisas antes de decidir realizar um sonho, ou que não seja um sonho, né? Que seja uma vontade, uma curiosidade. O meu marido estudou numa universidade agora, Stanford, né? Nos Estados Unidos. E aí ele falou que teve uma pesquisa lá do núcleo de mulheres, porque são poucas nessas universidades, né? Sim. E que estavam estudando e trouxeram um ponto que tem a ver com isso que a gente está falando. Que é assim, eles vão ver que as pessoas quando aplicam para a universidade, na sua grande maioria homens, eles aplicam, eles passam, e aí eles vão ver o que eles vão falar. Aí eles vão falar com a esposa, aí eles vão ver como é que vão resolver os filhos, como é que eles vão pagar, como é que eles vão fazer no trabalho. Aí eles vão ver. Primeiro eles aplicam e entram. As mulheres, quando elas aplicam, elas já estão com tudo resolvido. Elas já resolveram com o que as crianças vão ficar, elas já tiveram todas as conversas com o marido, elas já falaram no trabalho, elas já resolveram todas as questões que podem, inclusive, vir a acontecer, né? Não só as que precisam. E olha como é, né? Assim, quantos obstáculos e barreiras, muitos que são reais, né? Mas muitos que a gente se impõe, né? Que vai tornando tudo pra gente muito mais difícil. Muita coisa é cultural mesmo e real e a gente tem que, né, pular mesmo essas barreiras e é mais difícil pra gente mesmo. Mas, assim, quantas dessas a gente não poderia, né, não. Isso, se aventurar. Eu vou lá, eu vou aplicar para a universidade que seja e aí depois eu vou ver. Dá para ir, vou aguentar se eu vou lidar com essa frustração, né? Mas eu não vou precisar resolver toda a minha vida antes de, né, ir patinar, antes de surfar, pensar nas crianças, e se eu morrer, e se eu quebrar uma perna, se eu quebrar um braço, e se, né, assim, se esse dinheiro tá saindo, como você falou, só lazer, né? Só lazer. É tanta coisa, você falou assim, que não é para o meu desenvolvimento. É claro que é para o nosso desenvolvimento, né? O lazer e ainda mais o esporte é muito para o nosso desenvolvimento. Muito, muito. Eu faço atendimento, mentoria para mulheres e muitas mulheres aqui da Europa, né? E começando agora nesse mundo e amando. Há pouco eu estava conversando com uma mãe que o filho mais novo tem 10 anos. E aí ela se distanciou com a maternidade, ela se distanciou do lado profissional dela. Completamente. E ela falou, gostaria muito, mas com quem vai ficar as minhas crianças? Que eu tenho 2, né? Com quem eles vão ficar? Como é que vai ser o dia a dia? E as atividades extracurriculares? Como é que vai ser isso? Mas eu gostaria muito de voltar para o mercado de trabalho. E eu falei para elas, primeiro faz seu currículo, né? Primeiro faz, aí depois você aplica. Aí você vai na entrevista e aí você vê o que vai fazer. Ela, sério? Aí, num outro momento, eu encontrei com ela e ela super feliz, dizendo, eu tô com um monte de entrevista marcada e eu não sei como eu vou fazer. Depois eu vou ver, aí eu vou sentar com meu marido, com meu companheiro e dali a gente decide, porque é exatamente isso que você falou. O marido, ele já aplica. É real, eu tenho esse caso e ela tá super feliz. Só desse passo já movimenta tanta coisa no nosso corpo, na nossa energia, né? Muito. E essa coisa de um passo de cada vez também pra gente, né? Isso, não ter que dar os 20 passos para chegar lá de uma vez só, né? Também. Sim. E eu vi que... Faz o currículo, depois o próximo passo é fazer esse, depois você vai também, né? Que se de repente você olha o negócio todo, aquilo
parece tanto, né, para você, que às vezes a gente também nomeia os medos de um outro jeito, né, para também para legitimá-los, né? Sim, Né? Tipo, a sim. gente vê muita coisa nas costas das crianças que não são das crianças, né? Nossa, nossa. E até. Para não realizar, para não se realizar, né? Ai, mas e as crianças? Ai, mas e sei lá o quê? E muita coisa não tem nada a ver com as crianças. Nossa, e a gente não consegue nem perceber, porque no automático, né? Ah, eu não posso porque as minhas crianças têm um horário A, B. Mas vamos ver, lá no fundo, porque. Por isso que é tão delicado, né? Esse trabalho da gente olhar para dentro, a gente se perceber, onde é que estão nossos pensamentos, como é que a gente está agindo. No automático a gente só coloca ali, né? Como se fosse embaixo do tapete. E coloca ali que a culpa é do tapete. Né? Mas eu vi, Bia, que você fez há pouco também uma expedição na Amazônia, né? E incrível. E quando eu li, eu lembrei que a minha última visita que na Amazônia, eu fui para Manaus. Em Manaus, eu encontrei muitas famílias. Tive a oportunidade de encontrar famílias com mulheres, com crianças e conversar. E eu percebi como a força da natureza ela está tão presente na vida dessas famílias, dessas pessoas que moram lá. Eu queria que você me contasse como é que foi isso, qual é a sua percepção dessas mulheres, dessas mães que você teve contato. Como é que foi isso? Nossa, primeiro, assim, a experiência na Amazônia se foi a melhor viagem da minha vida. E eu já viajei bastante pelo mundo afora. E me faz perguntar também, né? Outra reflexão é pensar, nossa, né? Eu, como brasileira, morei em Manaus. Tinha, claro, vivido isso de floresta de rio pequena, mas não tinha feito essa expedição que eu fiz até hoje, né? E eu fico pensando, como assim? Mas, bom, fui, né? Fui aos 39, era um grande sonho. E agora vou de novo para comemorar meus 40 na Amazônia. Mas, bom, é muito fantástico o que você falou, assim, para mim é a energia, assim, a força espiritual que eu sinto ali perto não tem, é indescritível, assim. Eu gosto muito de natureza, eu trabalhei com isso, estudei isso, conexão com a natureza na Inglaterra e tem muito respaldo científico para dizer por que, que a gente se sente assim, o que, que isso contribui na nossa vida, né? Tem estudos, não sei se você conhece do Richard Louv, que vai falar da última criança na natureza, esse livro, você conhece? Aham, conheço. Do déficit de natureza da nossa vida, né? Então, tudo para dizer que realmente a experiência na floresta, ali dentro da floresta amazônica, é uma coisa incrível. E esses povos da floresta, né, que são os guardiões, que se hoje a gente tem a maior riqueza que o Brasil tem, para mim é a Amazônia, e se a gente tem isso hoje ainda, é porque esses povos estão lá, né? Povos ribeirinhos, povos quilombolas e indígenas, muitos povos indígenas na Amazônia. Eu tive a sorte de conhecer nessa viagem pelo menos umas 6 comunidades diferentes. A gente foi navegando pelo Rio Negro. Comunidades bem pequenininhas, às vezes tinham comunidades de 20 casas só, outras comunidades de 30 casas. E o que me chamou, eu não tive muita oportunidade de conversar com as mães, de estar perto, mas conversei um pouco com mulheres. Eu fiquei muito perto das crianças. Engraçado que eu Aham. viajei sem crianças, eu fiz uma viagem sem filhos, e quando eu me via, eu estava lá no meio de uma criançada, brincando de cabo de guerra, nadando no rio com eles. E pensando nas minhas crianças, ai, como eles iam gostar se eles estivessem aqui, né? E pensando Aham. nisso, de como aquelas crianças eram felizes, né? Pensando nas nossas crianças de apartamento, as crianças urbanas e vendo aquelas crianças lá, que, claro, sem romantizar, tem outras dificuldades, né? Mas de uma alegria, assim, transbordante de viverem ali com aquele rio, né? A piscina de Aham. casa, assim, no quintal de casa, ser aquele Sim. riozão maravilhoso. E a minha percepção foi essa, assim, de uma troca muito genuína e desses momentos de alegria, o que eu vou levar desses momentos de alegria mesmo com essas crianças, dessas brincadeiras
de pular corda, de cabo de guerra, de ver o que eles constroem, né? Assim, tem muitos artesãos lá. E Uhum. você vê que as crianças já vão pegando isso muito cedo, então são crianças muito habilidosas, talentosas e muito Aham. felizes. E como é que você trouxe tudo isso depois para sua casa, para suas crianças? Como é que é essa troca? E você tem uma relação forte com a natureza, né, de forma geral. E as suas crianças também, os seus quatro. Tenho sim, e a Juju, a minha terceira, tem mais, assim, a Juju é impressionante, que ela tem 6 anos e ela já sabe, assim, muitos nomes de muitas plantas, assim, ela anda, ela reconhece as árvores e as flores e as frutas, é impressionante. E é isso que eu tento, assim, né, não só depois que vim da Amazônia, mas desde que tive esse ahá, assim, que foi muito depois de me sentir muito desconectada mesmo, de entender o que estava de errado comigo e quando de um certo descontentamento, uma coisa que não sabia explicar e que eu só falava com as pessoas tinham nomes de doenças, né, ansiedade, pânico, TDAH, tudo assim, podia ter vários diagnósticos diferentes para o que eu sentia e que para mim foi resolvido com conexão com a natureza. Ah, E você passou por um processo assim. passei por um processão, assim, quando eu engravidei do meu quarto filho, eu perdi um pouco o chão e eu, tipo, nossa, como é que vai ser a vida com 4 filhos? E foi aí que eu fui fazer esse curso. Falei, eu preciso de um tempo só, preciso de um tempo só. Meu marido ficou com as 3 meninas e eu fui fazer esse curso na Inglaterra que chamava Conexão com a Natureza. Uhum. E foi muito incrível, porque nos primeiros dias foi uma coisa muito rápida. Eu cheguei lá muito mal, me sentindo ainda muito mal. E nos 2 primeiros dias de curso, a gente ficava assim, só entrava para a sala para dormir, praticamente, para um lugar, sala que eu quero dizer, né, para algum lugar fechado. A gente ficava ao ar livre o tempo todo. A gente fazia exercícios, meditações, conversas, sempre assim, no pé de umas árvores. Lá é um campus muito antigo, então tem árvores muito antigas. Tinha uma árvore de 2 mil anos, assim, Ah, no campus. E aí, vivendo isso, eu fui sentindo a transformação. No 10º dia de curso, eu era outra pessoa. Outra nossa, que pessoa. incrível! Que incrível! Você Outra pessoa. Já imaginava? toca muito. Não, imagina, eu fui lá assim porque eu falei, eu precisava sair. Isso, essa coisa bem mãe. Precisava sair, então não podia só sair e, né, sei lá, tinha que sair e fazer alguma coisa que fizesse sentido para contar, né? Assim, Sim. Podia então, só fui descansar. fazer Só mais uma descansar, não. formação. Fazer mais uma formação. E eu não esperava que ia ser assim. E foi muito incrível, porque eu tava pensando nessa coisa de natureza fora, né? Mas o que depois para mim fez todo sentido é que é isso, né? A natureza fora comunica com essa natureza dentro. Então, isso é indissociável quando você tem essa abertura, quando você faz os exercícios, né? Os exercícios nesse sentido de estar em contato com a natureza, né? E aberto para isso, para essa comunicação, para esse diálogo. Então, aí a magia acontece, é muito incrível. E aí esses exercícios eu trouxe para mim, para casa, para a educação das crianças, né? Para que elas não precisem, né, para saber o que eu passei, né? E falo muito disso, porque às vezes a gente entra em estados de ansiedade, em estados de ansiedade, de depressão. Claro, gente, tudo isso, né? Eu tô falando da minha experiência, né? Da minha experiência que eu consegui resolver dessa forma. Claro que muitas pessoas precisam de remédio e Uhum. mas o que eu posso dizer e tenho certeza que a conexão com a natureza, ela vai beneficiar a todos, com remédio, sem remédio, com depressão, sem depressão. E, e tem muitos estudos hoje também que provam isso. Então é o que eu tento trazer para as meninas. Eu vejo hoje, né, nessa era dos jogos, dos celulares, tentar balancear isso. O quanto a gente fica aqui dentro, o quanto a gente fica nas telas e o quanto a gente vai para um parque, né? A gente mora em São Paulo, então ir para o parque, e que seja para uma casa de amigos que tenha jardim, sabe? Porque senão a gente vai ficando muito hermético mesmo. E vai Uhum. se desconectando da gente, né? Super, super. Acho que o principal é se desconectar, né?
Porque a gente, até a questão da tecnologia está presente, não tem como, mas depende é um equilíbrio. E a gente desconecta muito fácil do que e entra num automático. Então, às vezes a gente até adoece, às vezes não, a gente adoece e parece ser uma coisa muito grande, fica muito dolorida e sem a gente conseguir enxergar. E essa imersão na natureza, assim, faz com que a gente retome de uma forma mais rápida, com certeza, né? Sim. E meu professor falava, não precisa ir para a floresta, né, para o meio da floresta, às vezes. É isso, porque também, para a gente não se botar obstáculos, né? Às vezes, assim, uns vasos de planta fazem a função, sabe? Não é só na Amazônia que a gente vai, ou com a árvore de 2000 anos que eu citei, né? É essa abertura, tá com alguma coisa, alguma planta, né? Alguma coisa que é viva também, e você tá aberta para se conectar com essa outra forma de vida. E, Sim, então, pode ser com outros seres vivos, assim, né, não humanos, vamos dizer, né, plantas, animais, isso também é conexão com a natureza, isso também faz a sim. gente se conectar com a gente a partir da natureza. E acho que também é estar aberto muito às coisas a percepção das coisas que nos acontecem. Desde de manhã você abre a janela e perceba o céu, perceba o que está acontecendo no ambiente. Ali você vai tomar uma água, sinta a água entrando. Assim, são pequenas coisas que você não precisa ir longe, mas você precisa estar presente. E a relação com os nossos familiares, a relação com a criança pede muito a nossa presença, né? Eu tava, a gente tem um porta-retrato digital aqui na sala, que a gente fica lá passando as fotos, né? Aleatoriamente. E é muito interessante a gente ver foto, porque a foto, ela remete muito às memórias, né? E por diversas vezes, Bia, eu vejo fotos das crianças. Quando a gente chegou, eu passei assim por um perrengue, bem perrengue, porque foi uma ruptura, né? E as crianças pequenininhas. Então, quando eu olho para aquela foto, o interessante que me traz é que eu lembro, o sentimento é uma lembrança boa, ao primeiro momento. Sabe, você olha para a foto, você tem uma lembrança boa, afetuosa. Só que eu sei que se eu parar para pensar, 80% do meu dia era perrengue atrás de perrengue. Assim, né? Mas a nossa mente é capaz de conseguir fazer aquele registro naquele momento, sabe? Aqueles 15 minutos do seu dia. E eu falo isso porque muitas pessoas, muitas mulheres podem ouvir a gente aqui e de repente está numa situação que hoje é perrengue atrás de perrengue. É uma situação essa que você estava vivenciando, sabe? Aflitiva, né? De ansiedade. E é saber quais são esses 15 minutos, esses 10 minutos que vai ser o frame aquilo que vai ficar. E pode ter certeza que é aquilo que vai ficar. Lá para frente, quando a gente olhar, quando a gente olha para essa foto, a gente tem essa sensação. Esses 15 minutos são valiosíssimos, porque às vezes a gente fica pensando e até se culpando de que está num momento de vida que tá tudo muito ruim. E até ouvindo a gente, olha, se conectando com a natureza, aí não vê possibilidade de conexão nenhuma. Vem aqui na minha casa, você não tem possibilidade nenhuma. Mas eu gosto sempre de deixar, sabe, essa mensagem de que, poxa, a gente passa por isso, mas que seja 5 minutos. Esse frame vai ficar. E é isso, a nossa mente, ela é muito boa. Ela faz com que a gente lembre desses 10 minutos. E isso é valioso. Não é? Como É é, verdade. né, da gente... Como é que foi para você porque você teve gestação assim, as meninas têm uma certa diferença de idade, tal. Foi difícil para você Foi bem difícil. conciliar isso? E para você, Bia, mulher, né? Para mim foi muito difícil. Eu tenho duas duplinhas, né, bem pertinho. A Sofia e a Alice têm 1 ano e 3 meses de diferença.
E a Juju e o João têm 1 ano e 5 meses de diferença. Então, as segundas gravidez, né? Da minha segunda, do meu quarto, foi no susto mesmo, e um super susto, e mexeu muito comigo emocionalmente. Porque eu tava ali para aquele outro bebê, né? Tava amamentando, no caso das duas eu ainda tava amamentando, eu tava totalmente ainda ali imersa naquele universo de bebê, e aí quando eu pensava que eu ia ter um outro, aquilo me dava assim um desespero, falando, não sei como é que eu vou conseguir. Isso de novo, lembrando que eu tô numa posição assim de muitas facilidades, né? Assim, de poder ter babá, de poder ter cozinheira, de poder ter, sabe, pessoas maravilhosas que estão comigo há muitos anos e que me dão, nossa, que sem elas eu não sei o que seria de mim. E ainda assim, né, ser muito difícil isso. Sentir um desamparo, né, que eu acho que é um sentimento muito comum para mulheres, independente de quantas pessoas você tem, se você tem a gente sentir esse lugar de, meu Deus, de se sentir sobrecarregada, de sentir como é que eu vou conseguir, né? Como é que eu vou conseguir, como é que eu vou dar conta dessas crianças, como é que eu vou dar conta de dar amor, de dar presença, de dar educação, de estar inteira para esse outro ser que vai chegar, né? Se eu já estou me sentindo meio pela metade agora. Eu acho que então em cada gestação, para mim, era um pouco assim. Mas essas muito pertinho, a segunda muito pertinho, essa sensação era muito forte. E aí precisava realmente isso, contar muito com o apoio de outras mulheres, né? Que eu acho que é o que salva a gente na hora. A rede de apoio é tudo, tudo, tudo e mais um pouco. Amigas, família, terapeuta, natureza, meditação, yoga, tudo que puder contar que trouxer bem-estar. Eu acho que nós, mães, a gente tem que abraçar, porque é isso, é uma questão, né? Quanto mais, entender que quanto mais a gente investe na gente, mais isso reflete no nosso emocional, e esse nosso corpo emocional define muito, né? A nossa presença, isso que a gente está falando, a nossa qualidade de presença, que tipo de mãe a gente vai ser, que tipo de qualquer coisa, como a gente vai se sentir, né, nesse mundo, assim. Sim. São processos muito, muito grandes que a gente passa que, mesmo tendo a rede de apoio, tem coisas que são além disso, né? Que a gente vai passar. E você sempre foi, ou não sei se você tem empatia por você se considera afetuosa com você mesma, com esses processos, ou você se tornou? Não, eu me tornei, e tô me tornando, ainda sinto que ainda tô tentando, sabe? Ainda me pego me cobrando muito, 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 assim, e me punindo, né? Quando não consigo isso, que para mim é o principal, como eu posso falar, eu acho que é o principal inimigo da autoestima, né? Do quanto a gente se estima, do quanto a gente se ama. Para mim é essa falta de autocompaixão, né? Que às vezes a gente tem com os nossos filhos, tem com tantas pessoas que a gente ama e não tem com a gente, né? Que num pequeno erro, ai, como que eu pude fazer isso? E eu era muito de ficar remoendo, de ficar ali, mas sem perceber, né? Também nesse lugar de não notar que eu tava fazendo isso comigo, mas de ficar com aquele negócio, nossa, por que eu fiz isso? Né? Se você sente que falhou com uma das crianças ou alguma coisa que não devia ter feito, e de ficar ali me punindo internamente. Isso é uma coisa que eu percebi não faz muito tempo. E só que o duro é que o primeiro passo é perceber, né? Mas o passo mais difícil é desaprender isso, né? Sim. É você começar a falar, beleza, hoje mesmo eu vivi isso, eu não sei, agora eu tô tentando lembrar o que foi que eu fiz que me deu essa sensação de que tinha sido um erro. Ai, por que eu fiz isso? E aí eu fiquei mal, e aí eu comecei a falar, olha, você tá mal, errar é humano, você é humano como qualquer, né? Você erra, todo mundo erra. E você não vai agora ficar se martirizando, né? Tipo, fala pra você mesma, tá tudo bem, você errou, vamos olhar pro erro, ver o que foi, o que dá pra fazer diferente da próxima vez.
e se dá um abracinho e vamos pra frente, sabe? E, Sim, mas foi isso, eu fiquei em meditação, assim, observando isso, como meu coração disparou, como eu tensionei o corpo, como que é para mim também uma coisa nova, sabe? Assim, de exercitar isso, de perceber, de me flagrar na hora sim, que tá acontecendo e conseguir reverter a situação. Porque a entendi. gente se pune muito sem perceber, né? A gente Super. acredita muito é horrível. Isso. E E aí de onde depois e fazer esse caminho de onde vem. E você tem alguma prática que você faz diariamente para que você se auto-observe, para que você olhe para você? Você faz alguma coisa ou não? eu faço meditação. Faz pouco tempo que eu comecei a fazer todo dia mesmo. Isso foi uma das coisas também que o surf me deu, né? Como eu comecei a ficar mais disciplinada para essa preparação para a realização do sonho, me deu mais foco, mais disciplina para outras coisas também, né? Eu pude aplicar isso em outros aspectos da minha vida. Então eu falei, então agora vai. E comecei a meditar diariamente, mesmo que seja por 5 minutos. Muitas vezes eu medito por 5 minutos. Uhum, E já é muito. O meu dia é muito diferente o dia que eu medito 5 minutos e o dia que eu medito 0 minutos, sabe? Assim. uhum. Então, isso eu tenho feito. Eu montei um altarzinho para mim, que também fez diferença. São pequenas coisas, né? Ajustes que a gente vai fazendo, que a gente vai aprendendo ali e que fazem diferença na rotina. Isso, o fato para mim de eu ter um altar, de eu ter um lugar onde eu vou sentar para meditar, fez muita diferença. Antes eu meditava, por exemplo, no tapetinho, né? Que me dava uma certa liberdade, tá? Em qualquer lugar, só ter um tapetinho, sentar ali, fazer minha prática de yoga e meditação. Mas acabava que eu não meditava tanto. E aí, depois que eu montei meu altarzinho, também foi um outro elemento que me ajudou a afirmar isso na rotina. Isso faz muita diferença. E Ah, isso, que tem feito legal. também atividade física, yoga, eu acho, né, que movimentar o corpo é uma das coisas também que ajuda muito a gente movimentar essas emoções também que a gente fica ali, emoções negativas que a gente fica alimentando, nutrindo, né, ou guardando. Eu acho que movimentar o corpo também é essencial. Sim. Tem uma prática, além da meditação e da ginástica, não sei se você conhece, das páginas matinais. É algo que você já ouviu falar? É assim, todos os dias, pela manhã, a primeira coisa, antes de você falar bom dia para alguém, sabe? Então, você até acordaria mais cedo. Você escreve 2 ou 3 E as crianças páginas. chegaram, vocês já estão ouvindo os gritos? Não. Sim, muito bem. Então, você escreve 2 ou 3 páginas do que venha na sua mente, sabe? E ali você escreve, nem precisa ler. Isso daí também é algo excelente, sabe? Porque você deixa todos esses pensamentos e até coisas que você está carregando, que a gente carrega, né? Uma mochila com coisas que nem precisa. Então, Então, na meditação, você tenta não pensar em muitas coisas, mas nessa páginas matinais você descarrega mesmo, você escreve tudo que vem na sua mente, que também é uma prática meditativa e é muito bom. Chama Morning Page. eu Há muito tentei, tempo. você falou agora, eu falei, gente, eu tentei que uma amiga minha estava lendo um livro bacana, que eu acho que era sobre criatividade também, né? De como O caminho soltar do a... artista. exatamente. E aí uma das práticas que sugere é essa, né? E ela falou, Sim. nossa, eu tô fazendo, e eu sou dessas, assim, as outras mulheres que eu me inspiro, que eu admiro, sugerem, eu falo, vamos lá, vamos tentar também, que nunca é demais, né? E, e aí comecei a fazer. Mas aí o que eu vi como realmente para mim é isso. Eu preciso disso, mas não é difícil. Eu preciso de um esforço. Não foi uma coisa, um hábito que eu comecei que fluiu, sabe? Como a Sim. meditação. Eu tento meditar, eu pratico yoga há muitos anos. E a meditação, nunca consegui com que a meditação virasse parte da minha rotina mesmo. Quando eu ia praticar no estúdio, fazia meditação, né, com um grupo de yoga, assim, mas quando eu fazia minha prática sozinha, acabava que a meditação ficava para depois e nunca aparecia. E como eu Uhum. falei, né, tem uns meses agora que eu comecei. E essa coisa das páginas matinais também não me pegaram. E é isso, porque eu fico com uma coisa besta que é de assim, justamente, o ponto é não fazer sentido, né? Mas escrever com essa falta de É, sentido é um negócio que eu não suporto.
Quando eu É, vejo, eu tô querendo fazer, querendo construir uma narrativa, querendo criar uma história, querendo fechar uma conclusão, sabe? E eu fico falando, gente, que loucura! Me mostra que eu preciso mesmo desse exercício, mas é difícil para mim. sim, porque é você ali deixar solto, né? Deixar Esse solto, deixa sem solto, sentido nenhum. Você escreve qualquer coisa. E olha que E eu como faço poder. diário, que é uma outra prática que eu gosto muito. Que foi, comecei com a coisa da mandala lunar, que também foi outra sugestão de uma amiga. Comecei fazendo a mandala, que foi muito bom. Fiz 4 meses, assim, bem certinho, entendi ali meu ciclo. E aí, acabei não fazendo mais a mandala especificamente, mas foi bom que eu fiquei com o hábito do diário, de escrever sobre o meu dia, escrever um pouco também do meu corpo, como eu tô me sentindo, se estou menstruada, se não tô, se estou fértil, se não tô. E isso eu mantive, mas é isso, é diferente, né? Primeiro que o diário eu não escrevo de manhã, e segundo que é isso, não é essa escrita solta. Isso é uma coisa que eu Sim, preciso fazer. Vai ser, sim. com certeza vai, tipo, virar alguma chave para mim, sabe? Porque já apitou alguma coisa, sabe? De eu não conseguir, né? Sim, sim. É a gente se observando. É. Bia, eu adorei conversar com você. E eu queria só, por último, que você, se você tivesse uma dica e algo no sentido dos seus projetos ambientais voltado a ambientais e sustentabilidade, por onde, se alguém tiver interesse em começar por esse, estudar um pouco, atuar, assim, o que você deixaria aqui como dica? Ai, esse assunto é minha paixão mesmo. Essa questão ambiental é muito importante assim, na minha vida. Eu penso muito sobre isso, eu leio muito sobre isso, eu falo muito, troco muita ideia sobre isso. E a gente já falou aqui dessa questão da conexão com a natureza, né? Foi em 2017 que eu fiz esse curso que mudou a minha vida. E hoje eu fico pensando, né, de por que implementar políticas ambientais ou projetos ambientais é tão difícil hoje. Para mim, eu acho, a justificativa que eu encontro é essa desconexão da natureza, das pessoas. Porque os projetos são tocados por pessoas, quem toma decisões nas empresas são pessoas. Então, a gente não pode, né, culpar as empresas, o Estado, porque a gente está falando de pessoas que estão tomando decisões. Então, eu acho que o começo para trabalhar com qualquer projeto ambiental é se conectar com a natureza. Porque você vai aprender, você vai tomar decisões dentro desses projetos de um lugar que não é mental, sabe? Sim, E você vai fazer escolhas, você vai. Hoje, o que eu faço, cada projeto que eu faço, e o fato de ter estudado ESG, de hoje estar dando mentoria de ESG, né? A gente, ESG é uma sigla para, em português seria ASG, para ambiental, social e governança. Né? Essas diretrizes para as empresas olharem para esses 3 pilares para tomarem essas decisões, para implementarem boas práticas. Então, e hoje, meu trabalho principal, meu foco principal é nisso. E o que eu vejo que para a gente poder implementar essas diretrizes, a diretriz ambiental, é as pessoas se sentirem mais conectadas, amarem mesmo a natureza, entenderem a importância da natureza para a nossa vida, entenderem que realmente não há vida possível como a gente tem hoje se a gente não tiver floresta, se a gente não tiver rio, se a gente não tiver uma natureza viva funcionando, se a gente não tem biodiversidade, né? Que está diretamente ligada à possibilidade de vida e de algum bem-estar. E isso, de novo, eu trago, né, informações que vai levando para um lugar racional, mas eu me movo de um lugar de amor mesmo, de gratidão pela existência da natureza, pelos momentos que eu tenho com a natureza, sabe? Pelas lembranças de infância de natureza e de vida adulta. E o surf para mim também é isso, ali tá dentro daquele marzão, ali em comunhão, também para mim é muito conexão com a natureza. Então, acho que a sugestão é essa, se conectem com a natureza, vão para o meio da floresta. Quem tiver oportunidade e abertura de aprender com os povos indígenas, tem muita gente muito sábia ensinando de forma simples e óbvia o que às vezes a gente tem acesso de um jeito complicado e inacessível. Então, isso foi outra coisa que para mim fez muita diferença voltar para o Brasil depois desse curso,
começar a fazer cursos, começar a ir a palestras, começar a ir em festivais, sabe, de diferentes povos indígenas, começar a visitar as aldeias, que aldeias são abertas, claro, né, que querem receber. E isso mudou a minha visão deles, me deixou menos preconceituosa, fez valorizar os nossos povos originários e ver e adicionar uma camada aí da forma que eu vejo com a natureza, né? Que é um jeito muito bonito de se ver. E do social, eu acho que o urgente agora é letramento racial. É consciência de raça, consciência de gênero, né? Consciência desse nosso lugar de fala, consciência de privilégios. Eu acho que isso é para ontem. Eu acho que a gente precisa ler sobre isso, precisa se informar. E hoje informação tem muita, né? Tem opção de podcast, tem livro, tem Instagram, tem live, tem muitas formas de aprender, de se atualizar, né? Eu acho que é sobre isso. A gente precisa se atualizar para perder aí os viés inconscientes que às vezes nos impedem aí de evoluir como humanidade, né? Como coletivo. Sim. Acho que é isso. É se colocar em ação, né? Eu leio muito Sim. que assim, às vezes as pessoas acham que amor é o amar, mas é colocar em ação diversas práticas, né? Não é só o amar, eu te amo, mas envolve respeito, envolve companheirismo, envolve você ter interesse, se colocar em ação como um todo. Então, eu acho que é muito tudo isso, quando a gente envolve, fala de sustentabilidade da natureza, de letramento, de discriminação, é, é a gente se colocar em ação em diversas formas. A vida é movimento, né? A vida se dá em movimento, né? Eu sempre penso na vida e penso na natureza. O que a natureza faria? Como seria na natureza? E é isso. Na natureza, se você observa a natureza, nada tá parado. Tá parado, tá morto, né? Então, assim, tá sempre em constante movimento, Transformação. atualização, transformação e isso é estar viva. A gente tem que estar se transformando, a gente tem que estar se questionando, se atualizando. Se tem alguma coisa ali que está parada, é água parada é doença. Então a gente tem que estar sempre em movimento, né? Não só o corpo, mas de novo, né? Se transformando, evoluindo, olhando para o corpo emocional, corpo mental, para todas essas partes que nos compõem, né? E para o social, claro. Sim. Que gosto desse olhar que fala de 4 corpos, né? O físico, o mental, o emocional e o social. Porque a gente está sempre em relação. Então, Sim. você tem que olhar para esses 4 aspectos sempre e se mantém em movimento. Nossa, é muito bonito isso. É muito bonito, porque às vezes a nossa busca é pelo equilíbrio, é pela água parada, né? Eu só queria que a minha vida tivesse assim, ó, sabe? Que eu soubesse que vai acontecer. Mas não necessariamente é bom isso, né? Estabilidade é perto disso, de morte mesmo, né? É que é segurança, né? É É seguro. uma busca por segurança, né? Mas, e controle, que parece bom, Que parece mas que bom. não é, né? É uma Uhum. falsa zona de conforto. Então, Então, quando a gente tiver com essa sensação de que as coisas estão saindo do caminho, tal, é conseguir visualizar e conseguir, né, se conectar para enxergar onde há transformação, porque com certeza está exato. acontecendo, né? Exatamente. É no desconforto, né? Falam que muitas, né, dessas coisas que é no medo que vai estar, né, a nossa virada de chave quando a gente enfrenta os medos, ou é no desconforto também que a gente. E a gente vê isso nas crianças, né? Voltando para o seu tema principal, né? Essas curvas de crescimento são sofridas, assim, todo o desenvolvimento deles que a gente vê, nada é pela estabilidade, pelo gostoso, pelo prazer, pelo bom. Nunca é. O desenvolvimento, né? Crescer, evoluir, se transformar, dói, traz desconforto. Agora, se a gente já sabe disso, a gente tem que mesmo abraçar o desconforto e procurar o bom, né? Ser copo cheio, procurar, nossa, tá difícil, não tá, eu preferia realmente estar de boa, mas o que que é aqui, né? O que que tem aqui para ver, né? O que que tem aqui para transformar? Eu acho que é isso. Tem uma outra dica que é, eu sigo no Instagram, não sei se você segue a Carol Rasch, que eu tô muito fã dela, gente. Sim. E eu fiz o curso dela de autoestima.
E ela fala muito isso do movimento, né? Que já tinha essa referência de outras coisas, muito por causa dessa questão da natureza. E ela traz muito a relação da autoestima com o movimento, assim. Dizer que a nossa essência se alimenta do movimento, do crescimento e da nossa contribuição, né? Enquanto que o nosso ego, que vai buscar essa segurança, né? Ou que vai buscar aplauso, ou vai buscar, né, outras coisas, assim, as necessidades. E eu indico muito, muito o curso que ela dá, um curso online super fácil, super acessível também. Você faz uma coisa ali, escuta, sabe, no áudio, no fone, Sim. e vai ouvindo e faz um exercício simples e que, de fato, isso que eu estava falando hoje da questão do não me punir, já é muito Do nessa questão exercício. dessas aulas do exercício dela, sabe? Uma Uhum. coisa assim, fácil, é uma simplificação do que é ter autoestima e do que é realmente isso, é se manter em movimento. Isso é o que a gente, basicamente, não se punir nos erros, sabe? A gente vai errar, a gente não pode se punir. O erro indica o crescimento e o crescimento é o próprio movimento. E é isso, assim, tem sido muito legal acompanhar ela. Ah, obrigada, obrigada, Bia. Eu adorei, adorei. Muito obrigada por você ter disponibilizado aí um tempo seu com as crianças e com todo o seu trabalho. E espero a gente se encontra aí numa próxima. Sim, sim, Me também. fala Prazer. onde Obrigada pelo onde as pessoas convite. podem te encontrar? Então, no meu perfil mesmo do Instagram, eu vou subir muito em breve as opções da mentoria, vou falar mais sobre isso. E eu estou amando, comecei a dar mentoria para algumas mulheres, e não estava focada em mulheres, mas assim, eu quero focar em mulheres que eu amo estar com mulheres, para essas mulheres que estão interessadas em entender mais sobre as questões ambientais, as questões sociais, de gestão também, mas sempre com esse filtro do social e do ambiental, né? Passando por isso, não como caixinhas separadas. E, e vão ter lá todas as informações, eu estou trabalhando nisso e espero ter contato com muitas mulheres aí para a gente poder trocar bastante com Legal, esses eu vou temas ficar que são tão importantes. esperando. Vou ficar de olho, tenho certeza que vai ser bom. Desejo muita sorte aí nos projetos. Obrigada, obrigada pelo convite, adorei também. Obrigada. Até mais. Até, tchau, tchau.